Olá, pessoal. Tudo bem, tudo beleza? Para quem já me conhece, com certeza deve lembrar que desde os primeiros vídeos eu costumava fazer projetos envolvendo impressão 3D, placas de Arduino e placas de ESP. Mas tinha ficado um tempo sem fazer vídeos assim que envolviam impressão 3D, placas de Arduino e ESP, porque infelizmente minha impressora tinha quebrado e demorou demais para eu conseguir achar alguém para manutenção, ok? Mas o problema já foi resolvido, tá certo? E é claro, com base nisso, eu decidi que vou dar início a um novo projeto no canal, que é basicamente um rover que eu criei, inspirado no famoso rover Perseverance, ok? Não ficou muito parecido com o igual, mas teve uma forte inspiração, tá certo? Bom, então é isso. Eu vou explicar para vocês agora o básico sobre o rover e em seguida vou explicar os códigos, tá certo? E por fim vou fazer uma demonstração, tá certo? Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, aqui, ó, como vocês podem ver, está o novo rover que eu criei. Como eu tinha dito, ele teve muita inspiração no famoso rover Perseverance, mas não coloquei nele algumas das mesmas funções e características que o Perseverance tem. Mas eu já testei e ele funciona bem. Aqui, como podem ver, tem ao todo 4 motores, S32 câmera embutido, e aqui, ó, como eu estou usando um sensor para medir temperatura, umidade e pressão, ele precisa dessas aberturas em ângulos de 45 graus para poder ventilar e toda vez que muda ele de lugar, saber qual o valor da temperatura e da umidade e da pressão em determinado lugar. E é claro, eu também coloquei nele o módulo INA 219 para poder medir o nível das baterias. Claro, às vezes ele pode oscilar um pouco, fazendo com que não mostre o valor exato em porcentagem do nível das baterias, ok? E é claro, eu até programei para que o F32 câmera pudesse tirar foto, quer dizer, tirar foto não, isso vai ser um recurso que eu vou colocar em outra versão, tá? Mas eu consegui configurar para que pudesse acender o LED embutido no F32 câmera, tá certo? E é claro, o Arduino que eu utilizei foi o chamado Arduino Uno Wi-Fi. Arduino Uno Wi-Fi esse, que alguns já devem conhecer, que é do tipo que possui 8 chaves e um ESP8266 embutido. E é claro, foi por um bom preço, consegui achar fácil no Mercado Livre, o S32, o Arduino Uno Wi-Fi com ESP8266 embutido. Claro, às vezes é um pouco chato de configurar, levando em conta que são 8 chaves, tá certo? E é isso basicamente, só um instante. E é isso basicamente. E é claro, eu também coloquei nele um capacitor polarizado de 16 volts e 3.300 microfarad, porque o que acontece, galera, é que vez por outra, quando você aciona um comando do servidor web para mover o rover, seja para frente, para trás, ou para ele girar para a esquerda, girar para a direita, o que acontece é que o capacitor polarizado que eu mencionei fez com que a câmera travasse menos quando os motores do rover eram acionados, porque antes eu tentei utilizar sem um capacitor polarizado, mas toda vez que os motores eram acionados, a câmera do S32 câmera travava. E é claro, é importante levar em consideração também que eu tive que usar ao todo 3 baterias de lítio de 3.7 volts cada uma e todas elas ligadas em série, tá certo? Inicialmente eu tinha usado com 9 volts, mas com 9 volts
a câmera travava e travava muito. Então, eu precisei mudar para 12 volts e com base nisso o número e adicionar também o capacitor polarizado. E, com base nisso, isso permitiu que a câmera travasse menos, tá certo? E é claro, aqui ó, como podem ver, essas são as conexões que vocês precisam fazer entre cada um dos componentes que eu havia mencionado, tá certo? E é claro, como eu utilizo um Arduino Uno Wi-Fi com ESP8266 embutido, eu mencionei antes que ele tem ao todo 8 chaves, tá certo? E é claro, aqui está o significado de cada uma das 8 chaves, ou a função que cada uma vai ter quando você deixa ligado ou desligado. Cada uma das 8 chaves, quando você deixa determinado grupo ligado e desligado, vai ter as seguintes funções: comunicação serial entre um Arduino Uno e o ESP8266, upload do código do Arduino Uno, upload do código do ESP8266, e é claro, também permite que seja, quer dizer, também permite que você possa visualizar. As chaves também possibilitam você visualizar os dados e as informações que estão sendo exibidos no monitor serial do ESP8266, tá certo? E é claro, se você, por exemplo, deixar ligado as chaves de realizar o upload do, do código do ESP8266, ele não vai executar. Infelizmente, ele não vai executar, mesmo que, principalmente porque ele não vai executar como deveria e você não vai conseguir ver o endereço de IP. Você tem que deixar a 5 e a 6 ligada para ver dados do ESP8266 e pelo monitor serial e pegar o endereço de IP do servidor web da sua casa, apartamento ou ambiente de trabalho, tá certo? E é claro, como eu já expliquei mais ou menos como funciona o rover que eu criei, controlado por um servidor web, eu vou agora explicar o código. E só avisando, eu escolhi servidor web, galera, em vez de access point ou ponto de acesso, porque o que é que acontece? Se eu utilizasse ponto de acesso, não seria possível salvar dados dos sensores, ou melhor, dados do sensor BME280 em um banco de dados Firebase, ok? Por isso que eu escolhi servidor web. Bem, sem mais delongas, vou explicar o código. Até daqui a pouco, pessoal. Então, pessoal, aqui como podem ver, está o código do ESP8266, tá certo? É um código simples, porém muito bem configurado, tá certo? Aqui, por exemplo, está um link de API que eu criei no Firebase para poder salvar dados do sensor BME280 em um banco de dados Firebase, ok? E algo simples, tá certo? E para quem está chegando agora, eu vou deixar aí o link de um vídeo que eu já gravei, que ensina como salvar dados de um sensor em um banco de dados do Firebase através do ESP32, ok? E aqui estão as configurações básicas que precisa ter no servidor web para poder controlar e monitorar o rover, tá certo? E aqui, ó, esse link aqui representa o link do servidor web do F32 câmera que eu tenho, ok? Pois bem, galera, o que acontece é que quando você, para esse caso aqui, eu decidi que o ideal era utilizar um código de servidor web do S32 câmera que já vinha pronto. Um código que não é minha criação, mas eu modifiquei para baixar o código corretamente no S32 câmera que eu tenho, ok? Mas quando você abre o servidor web do S32 câmera, ele pede para que você gere uma string. E ao gerar uma string, você vai poder colocar ela até mesmo em outro servidor web de outra placa, ou até mesmo num código em HTML, CSS e JavaScript, tá certo? Aqui, por exemplo, foi esse endereço de IP que foi gerado, e quando eu criei um string,
foi criado o barra string, ok? E aqui a porta onde ele está conectado, a porta 81, tá certo? E aqui estão os controles do rover que serão responsáveis por mover ele para frente e para trás, girar para a esquerda, girar para a direita. E também, é claro, eles serão responsáveis até por ligar o LED do S32 câmera, ok? E aqui cada requisição vai receber os valores do sensor de temperatura, umidade e pressão, que é o BME 280, ok? Como vocês podem ver. E aqui será enviada a requisição para ligar e desligar o LED com base em números pares ou ímpar. Tá certo? Porque o que acontece, galera, é que quando você aciona o botão para ligar e desligar LED, essa variável aqui, light on off, ela começa em 0, mas quando você aciona o botão, ela aumenta o valor. E se for um número par ou se for igual a 0, o LED do S32 câmera vai permanecer desligado. Mas se for um número ímpar, ele vai ligar, ok? E aqui, ó, estão as requisições que vão enviar os comandos para ir para frente, para trás, girar para a esquerda, para a direita e depois parar, ok? E é claro, galera, quando você conecta um sensor I2C na... Quando você conecta um sensor I2C no ESP8266 embutido no Arduino Uno Wi-Fi, detalhe, eu não encontrei os pinos com a numeração 4 e 5, que são pinos comumente utilizados para conectar sensores e atuadores que sejam I2C, ok? Mas essa função aqui, wire.begin, permitiu que eu pudesse escolher os pinos 2 e 4 para serem SDA e SCL, que correspondem ao protocolo I2C. E aqui ele vai verificar se o BME 280 foi encontrado ou não, tá certo? E é claro, em relação a isso, em relação a essa parte aqui, às vezes pode ser um endereço diferente, mas na maioria das vezes, como o sensor BME 280 é um I2C, é comumente utilizado esse endereço, o 76, ok? E é claro, galera, como o rover é controlado pela comunicação serial entre o Arduino e o ESP8266, aqui ó, na porta serial, ele vai escrever os valores, ou melhor, os caracteres N para ligar o LED, O para desligar, S para parar, F para ir para frente, R para girar para a direita, L para girar para a esquerda e B para voltar para trás. E aqui as requisições que vão receber os valores da bateria, da pressão, umidade, da temperatura, que correspondem ao sensor BME 280 e ao módulo INA 219, ok? E aqui, ó, como eu já tinha dito antes, ele vai armazenar dados no formato JSON em um banco de dados Firebase, ok? E não vai armazenar somente os dados dos sensores, como também a data e hora exata em que eles foram armazenados. E a data e hora exata eu consegui obter por meio do protocolo NTP. E só avisando, caso você decida baixar esse código, lembre-se que onde você mora pode ser diferente, porque eu programei, configurei para utilizar o horário de Recife, Pernambuco, ok? Ok? Tá certo? E é basicamente isso, como eu tinha dito. Eu configurei o NTP para pegar a data e hora exata de Recife quando ele for armazenar os dados no servidor, no banco de dados, no caso. E aqui, ó, eu esqueci de alterar esse comentário aqui. Tá dizendo aqui 30 segundos, mas na verdade é 60 segundos, o equivalente a 1 minuto, ok? E é claro, sobre isso, eu tive que optar por 60 segundos para que ele enviasse dados para o banco de dados por conta de uma coisa que eu já vim estudando há algum tempo,
em que quanto maior for o tempo para ele executar determinada tarefa, mais energia ele economiza. Aí, com 60 segundos, gasta-se menos energia. Aí, continuando. E aqui tem mais esses dois códigos. Aqui, ó, o controle do rover. Como eu já tinha dito, ele utiliza a comunicação serial, tá certo? E é claro, o que eu não tinha mencionado anteriormente é que o shield que eu utilizei para controle dos motores é o famoso L293D, com capacidade para até 4 motores, tá certo? E é claro, quando você conecta um L293D, você deve perceber que ele tem 6 entradas no lado esquerdo e uma na diagonal do lado esquerdo para você encaixar servomotores, certo? Mas ao mesmo tempo você também pode utilizar aquelas entradas para outras finalidades. Tanto que, por exemplo, como essas entradas para servomotores utilizam os pinos 10 e 9 do Arduino Uno, eu escolhi o 9 para acionar o LED embutido no ESP32 câmera, tá certo? Ok? Então vamos lá. Então vamos lá continuar explicando. E aqui, ó, essa variável tipo char vai ler todos os caracteres que forem enviados pela comunicação serial entre o ESP8266 e o Arduino Uno, tá certo? E aí, como eu já tinha dito, ao chegar os caracteres NO, vão ser responsáveis por ligar e desligar o LED do S32 câmera sem enviar requisição, tá certo? Eu conectei diretamente. E aqui, por exemplo, quando chegar o caractere S, ele vai parar, tá certo? Vai dar um stop. E aqui, o caractere F ele vai para frente. O caractere B vai para trás. O caractere L vai girar para esquerda. R para a direita, tá certo? E aqui, o último código, que não é minha criação, tá certo? Esse código aqui, por exemplo, não é minha criação do S32 câmera, mas ele é perfeito para que a câmera possa executar de forma rápida, tá certo? E logo após vocês terminarem de baixar esse código no S32 câmera, tá certo? Vai aparecer o endereço de IP, onde vocês vão para o próprio servidor web do S32 câmera e vão dar início a um stream. E logo após dar início a um stream, vocês devem pegar o link de stream, como eu tinha mostrado no código da SP8266, colocar a porta 81 e um barra stream, logo após iniciar o stream do S32 câmera, tá certo? E é algo bem simples de você configurar, super tranquilo. E é claro, o que eu utilizei foi esse modelo de S32 câmera para poder colocar no rover que eu desenvolvi, ok? E é claro, é importante também que logo após vocês pegarem o endereço de IP do servidor web do ESP8266, acionando as chaves do jeito que eu havia mostrado, vocês é importante que vocês decorem, porque nessa versão que eu criei, não tem nenhum display, seja ele qual for, LCD, SSD, 1306 ou ILI 9341. Tá certo? O que vocês têm que fazer é decorar cada endereço de IP ou até mesmo anotar, tá certo? Lembrando que às vezes eles podem eles podem ser alterados. O endereço de IP, em alguns casos, ele pode ser alterado. Sei porque eu já desenvolvi projetos de internet das coisas que utilizavam servidor web e quando eu voltei no dia seguinte para verificar, o endereço de IP tinha mudado, tá certo? Bom, então é isso basicamente. Agora eu vou explicar, ou melhor, vou mostrar para vocês o rover funcionando, tá certo? Até daqui a pouco, pessoal! Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, está o servidor web do rover, tá certo? E aqui, ó, na minha mão está o rover. Já deixei ele ligado, tá certo? E aqui, ó, como eu tinha dito antes, ele mostra os valores do sensor BME
280, temperatura, umidade e pressão. E aqui o nível da bateria. E aqui, ó, como podem ver, está a câmera, mostrando imagens ao vivo. Ó, vou até mover ele, certo? Claro que às vezes podem ocorrer alguns bugs que sem querer acionem determinada função durante a comunicação serial, ok? Aí, ó, já deixei ele ali no chão. Agora eu vou controlar ele, tá certo? Ó, presta atenção. 3, 2, 1. Claro, como eu disse, às vezes é provável que ocorram bugs que façam com que certos comandos sejam acionados sem que você tenha mexido em nada. Aí, ó, claro, às vezes a câmera também pode dar uma travada, tornando necessário você reiniciar o servidor web, tá certo? Mas aqui, por exemplo, ó, vou executar aqui alguns comandos para mover ele. Ó, fiz ele girar para a esquerda, para trás. Agora eu vou colocar ele para frente. Vou fazer ele girar para a direita. E é isso, basicamente. Os 4 comandos estão executando. Tá certo? E a cada 60 segundos ou 1 minuto, os dados dos sensores são armazenados no banco de dados, ok? Aí, ó, como podem ver, a câmera já voltou. Agora, vou controlar ele sem olhar para ele, só pela câmera, ok? Aí, ó, você pode ligar e desligar o LED embutido nele, tá certo? E é algo bem tranquilo. Aqui, por exemplo, às vezes pode oscilar um pouco, mas já está mostrando aqui que está com 87% a bateria, tá certo? Aqui o valor da umidade, da temperatura e da pressão. Aí, ó, vou controlar ele mais uma vez. Claro, o problema da câmera é só basicamente você reiniciar. Claro que às vezes pode dar problema também na conexão dela, tornando necessário você utilizar uma câmera diferente ou até mesmo reconectar ela. Mas essa que eu utilizei já tinha funcionado várias e várias vezes, acreditem. E é comum haver esse erro aqui que eu mostrei. O segredo, ó, é vocês já iniciarem várias vezes o servidor web para que a câmera volte a funcionar, tá certo? Caso ela não volte após determinada quantidade de tentativas, ok? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal para conferir projetos novos que serão feitos nos próximos meses, tá certo? E para quem já me acompanha até no Instagram, eu já divulguei quais serão todos os projetos que eu irei fazer esse ano, tá certo? E é claro, qualquer dúvida, qualquer bronca, pode postar nos comentários. Aceito também sugestões de equipamentos e itens para adicionar em projetos, tá certo? Mais uma vez, obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou disso, pessoal. Tchau.